Bom, é um prazer enorme estar aqui a fazer a visita à exposição do Miguel, que é o resultado, digamos, de uma... isso também é importante que as pessoas tenham noção, ou seja, é o resultado de uma amizade de 30 anos. O facto de eu ter começado a trabalhar na altura no Porto, na Fundação de Serralves, ainda não existia o Museu de Serralves, no início dos anos 90, coincidiu com a abertura, digamos, para uma tentativa de busca de uma realidade nova daquilo que seria a arte dos anos 90, e nesse contexto aconteceu uma exposição hoje em dia muito debatida que chamava Imagens para os anos 90, que era uma espécie de continuidade de uma exposição que se tinha feito em 1992 em Serralves, que se chamava 10 Contemporâneos, comissariada pelo Alexandre Melo. Enfim, os 10 contemporâneos, podem imaginar quem seriam os protagonistas, digamos que eram os protagonistas da década de 80, o Julião Sarmento, Pedro Cabrita, Rui Sanches, Rui Chaves, etc. E nessa altura, em 92, mais ou menos, em Serralves, eu trabalhava como assistente do Fernando Pernes e dissemos, bom, nós estamos a nascer enquanto instituição, era interessante também agora não fazer uma exposição retrospectiva daquilo que seriam os últimos anos, mas fazer uma exposição, entre aspas, prospectiva. Foi uma exposição muito, digamos, dialogada entre muitas pessoas, portanto não se pode dizer que há um comissário único, enfim, o Fernando Pernes, diretor de Serralves, na altura assinou a exposição, mas ouviram-se muitas tendências, ouviram-se muitos críticos, e na altura realizou-se uma exposição que de facto incorporava vídeo, fotografia, escultura, enfim, e meios mais tradicionais como a pintura e outros. Mas que nós, isto é muito curioso porque a nossa memória é muito curta e às vezes nós esquecemos que 30 anos são 30 anos, não é? E apesar de tudo, o contexto da arte em Portugal estava marcado, se quiserem, nesses anos 80, por uma espécie de retorno, não é? Aquilo que estava mais na moda, entre aspas, era a questão do pós-modernismo, da transvanguarda, portanto, o retorno à pintura, a escultura de artistas enormes como o Cabrita Reis, o Rui Sanches, mas era sempre uma escultura que remetia um pouco para o passado, o Rui Sanches até na utilização dos mármores na altura, e o Croft, o Pedro Cabrita também naqueles materiais pobres. E, portanto, havia um panorama que, apesar de tudo, se começava a desenhar, que era um bocadinho diferente. E na prospeção para essa exposição, eu falei com o Miguel Palma, que tinha visto exatamente uma exposição na Quadrum, e na altura a Quadrum, que tinha sido uma galeria de referência absoluta nos anos 70, com todas as participações de artistas vanguardistas, Ana Atterley, Alberto Carneiro, Álvaro Lapa, enfim, toda essa geração. Na altura a Quadrum tinha, enfim, uma postura um bocadinho nova. Era o António Cerveira Pinto, que no fundo que estava um pouco por trás da programação. Tinha como frontwoman uma pessoa muito conhecida hoje em dia, que é a Cristina Guerra, que depois veio a ter a sua própria galeria. E na altura mostraram uma série de artistas, aí obras que mudariam um bocadinho o panorama. O Paulo Mendes, o João Louro, o Miguel Palma, etc. E uma vez vim a Lisboa e disse ao Miguel, olha, vamos fazer esta exposição no Porto, que é uma espécie de balanço sobre aquilo que a arte portuguesa vai ser e aquilo que é, mas que não tinha sido contemplado na outra exposição. Aliás, nessa exposição estava um jovem artista na altura, que tinha pá, aí 20 e tal anos, chamado André Gomes,
mas estava curiosamente, porque aquilo que eu referia, como o Daniel Blaufux, mas no início dos anos 90, uma instituição museológica a fazer uma exposição com fotografia, apesar de tudo em Portugal, por mais ridículo que isto soou, mas era relativamente novo. E o André Gomes tinha apresentado na Sala de Veado uma belíssima peça que depois veio a ser recuperada para essa exposição. Mas era esta maneira nova de encarar uma perspectiva de um meio que estava muito dominado, de facto, por as disciplinas tradicionais, a pintura e a escultura. E falei com o Miguel e foi uma conversa absolutamente deliciosa. Eu, a partir daí disse, este rapaz pode ou não ser um artista. Agora, que é uma pessoa absolutamente diferente, é. E, portanto, eu acho que quando nós procuramos artistas, procuramos essencialmente pessoas diferentes e depois vemos como é que as coisas se materializam. E ele disse-me uma coisa muito interessante que me deixou logo em sentido, que foi, bom, Miguel, eu quero participar na exposição, quero fazer uma escultura, mas com uma condição. Eu, está bem, então diz-me lá qual é a condição. A condição é que eu quero transportar a escultura de Lisboa para o Porto. E eu, transportar a escultura de Lisboa para o Porto é uma coisa que nós fazemos, evidentemente, pagamos uma... Não, eu quero ir na escultura de Lisboa para o Porto. Aí comecei a ficar mais baralhado. Não tinha visto ainda nada disto. E a verdade é que éramos todos jovens e éramos todos inocentes. Serralves, na altura, era a casa de Serralves, tinha 3 anos de história. Eu trabalhava lá com a minha mulher, enfim, que ainda trabalha lá há 30 anos, e tínhamos todos aquela ilusão de fazer coisas impossíveis, e conseguimos um impossível. O Miguel disse-me, olha, vou fazer uma obra que depois viria a ser um engenho, e que queria vir na obra. E, portanto, nós conseguimos, através de Serralves, uma coisa absolutamente extraordinária, que era hoje em dia impossível, porque a autoestrada também não tinha assim tantos anos, não é? As pessoas às vezes esquecem-se que de Porto a Lisboa, nos anos 80, ainda íamos por uma estrada nacional e tínhamos que passar ali a serra de, como é que chamava aquela coisa terrível, morriam todos a torto e a direito, não é? E, portanto, a autoestrada ainda era assim uma coisa, enfim, do Cavaquistão, não é? Éramos um país moderníssimo e tal. E conseguimos uma coisa que eu acho que é única no contexto da história da arte portuguesa, que é uma escolta da GNR para uma obra de arte, para um objeto, não é aquilo, que é aquilo, não é? Para um objeto que é uma escultura, mas que era por acaso uma escultura que circulava sem qualquer tipo de licença, evidentemente, e o Miguel Palma fez parte da apresentação da sua obra nessa exposição Imagens para os anos 90, não só a apresentação do objeto físico, mas também esta performance, que é sair de Lisboa escoltado pela GNR, portanto, imagino que é um artista conseguir uma escolta oficial da GNR para circular a 100 ou a 120, porque isto também não deveria dar mais, não é? E mesmo assim já era um perigo enorme e no fundo isto também tem a ver muito com toda aquela tradição das obras de arte em que os artistas, enfim, se colocam naquele limite de saber isto pode correr bem como pode correr mal, não é? Eu imagino que eu nunca me meteria aqui a 120, mas imagino que meter-me nesta escultura a 120 km por hora pudesse correr mal, tal como o Chris Burden, quando em 71 se fez, como é que se diz, disparar, não é? Ele também confiou na pessoa que estava com uma caçadeira, aquilo por acaso era um calibre pequenino, confiou que o tipo não lhe acertava na cabeça, estou-lhe no braço, não é? Mas quando o artista diz assim, a minha peça de arte é eu oferecer-me a uma pessoa, a ter a confiança para que uma pessoa me dê um tiro, enfim, são aqueles limites artísticos que nos convocam imediatamente essa ideia de que alguém que é capaz de fazer isso pode não ser, se calhar, um artista muito conhecido ou considerado, não ter um percurso académico, porque Miguel Palma, apesar de ter frequentado as Belas Artes, tem um percurso um bocadinho ínvio nas Belas Artes,
e portanto eu disse logo, a partir desse momento, que estávamos perante um artista que tinha uma dimensão absolutamente singular. E tudo aquilo que nós vemos nesta exposição parte essencialmente dessa singularidade. De uma singularidade que tem a ver com uma noção de quebra das regras daquilo que é a escultura, mesmo no contexto da contemporaneidade, e um interesse absoluto pela questão, ou por questões associadas à modernidade. E por isso mesmo é que eu ainda chamo esta exposição Desconforto Moderno. Portanto, isto é uma segunda, se quiserem, versão mais reduzida que eu tinha feito no museu em que dirigi em Santiago, do Miguel Palma, que chamava Desconforto Moderno, e eu chamei aqui ainda o Desconforto Moderno, porque basicamente o Miguel Palma, aquilo que trabalha, tem a ver com noções que hoje em dia nos parecem absolutamente claras, de que se chegou a um limite qualquer. Reparem bem, Miguel Palma trabalha com carros, o carro é o ícone absoluto do século XX. Trabalha com aviões, trabalha com barcos, trabalha com a questão da obsolescência, trabalha com questões climáticas. Há 30 anos ele falava disto, hoje em dia só se fala disto, mas há 30 anos ele falava disto sem ter que o fazer de uma forma panfletária, fazia de uma forma diferente, mas que tinham a ver com essa noção que também historicamente é muito curiosa, no sentido em que nós nos esquecemos, e principalmente quando eu falo com pessoas mais novas, as pessoas não têm noção de que houve uma possibilidade no mundo ocidental, por exemplo, de ir de Paris para Nova Iorque em 4 horas e meia. E depois chegou-se a uma conclusão que isso era, primeiro, demasiado dispendioso, demasiado caro e perigoso. Mas fez-se isto durante mais de 20 anos. Não é? O Concorde voou de Paris para Nova Iorque em 4 horas e meia. Hoje em dia não se consegue fazer isso. Que os carros, a certa altura, tinham 500 cavalos, 600 cavalos, em autoestradas que depois só se permitiam circular a 120, portanto é um paradoxo, é a mesma coisa, não vou fazer metáforas, mas é aquela coisa de nós temos a possibilidade de fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo depois há uma espécie de sentimento de culpa perante aquilo que nós conseguimos, e esse sentimento de culpa perante aquilo que conseguimos é aquilo que define a catástrofe ambiental que vivemos hoje, não é? Quer dizer, todos nós sabemos que tudo aquilo que faz mal a um contexto natural é aquilo que nós usamos todos os dias com maior ou menor peso de consciência, porque todos os dias usamos carros e, portanto, estamos a prejudicar a natureza. Todos os dias compramos roupa, mesmo a roupa que compramos, não é? Está, de alguma forma, a deixar uma pegada ecológica brutal. E, portanto, desde a coisa mais pequena à coisa maior, esta modernidade, apesar de tudo, num século definido no contexto ocidental por 2 guerras absolutamente trágicas, em que essa dimensão da tragédia e depois da ultrapassagem da tragédia e daquilo que é o ganho para a sociedade através da tragédia, que é muito curioso, e, por exemplo, isso está muito bem tratado no Miguel Palma, naquela obra A Sementeira, não é? Como é que se utiliza um objeto, que é um objeto bélico, para um outro efeito, mas nós sabemos que grande parte das conquistas do nosso bem-estar são conquistas que foram experimentadas, em muitos casos, em contextos bélicos e em contextos em que havia uma necessidade de tornar as coisas mais rápidas, mais eficazes. E, portanto, o Miguel Palma, sendo uma pessoa que nasceu nesse contexto e desde pequeno demonstrou
um interesse particular por aquilo que era a velocidade, a eficácia, a descoberta de novos mundos. Eu se calhar não devia contar isto, mas ele conta-me isto de uma forma tão maravilhosa, que diz que aos 11 ou 12 anos fez um foguete com um ratinho, porque ia mandar o ratinho lá para o ciberespaço, não é? E conta-me aquilo e diz, isto foi fantástico, porque aquilo andou para aí 1 quilómetro, não é? E o rato? O rato, isso de que é que interessa ao rato, não é? Mas mandou o foguete, não é? E portanto, esta ultrapassagem, que era uma coisa que eu acredito que os miúdos, não é, dos finais dos anos 60, viam um homem a chegar à Lua e pensavam, bom, eu quero fazer parte deste movimento. E portanto, todas estas questões são muito interessantes porque Miguel Palma as trata, como digo, de uma maneira não panfletária, não é? Porque podia ter uma atitude mais à Joseph Beuys, não é? Por exemplo, que foi um artista que teve uma influência muito grande, talvez vocês não saibam, mas Joseph Beuys, na sua atividade artística, foi, por exemplo, um dos progenitores do Partido dos Verdes na Alemanha, não é? Portanto, a sua ação artística teve uma incidência social tão forte que levou à criação no Partido dos Verdes e, portanto, há muitos artistas que têm essa perspectiva. O Miguel Palma tem sempre uma perspectiva um bocadinho mais, eu diria, complexa, no sentido em que nos traz ao mesmo tempo aquele fascínio, nos traz também aquele sentimento de culpa que esse fascínio eventualmente possa causar e nos faz refletir sobre aquilo que é o presente e sobre o modo como nós habitamos esse presente. E, portanto, esta escultura, evidentemente, é uma escultura que remete para aquilo que é a arte da vanguarda no século XX, aqueles projetos utópicos, enfim, uma espécie de Howard Hughes, não é, português, sem o problema dos germes, não é? Mas aquela noção de que vamos sempre conseguir ultrapassar qualquer coisa a todo o custo e depois, no fundo, nós percebemos que esse custo é algo que está sempre presente. E o Miguel nunca deixa de refletir sobre essas questões, de refletir sobre esse custo e de pensar o modo como o tornar plasticamente eficaz e também conceptualmente e criticamente eficaz. Eu queria também, se não se importam, eu não vou fazer um comentário sobre todas as obras, mas sobre algumas delas. A obra Carbono 14 é muito interessante, primeiro por essa dimensão quase arqueológica, não é? Ou seja, a maneira como nós habitamos este mundo, que seria eventualmente algo que porventura teríamos que nos resguardar de alguma maneira e seria uma espécie de submundo e lá em cima um contínuo arado a tentar, digamos, fazer qualquer coisa para que aparecesse outro mundo. Mas esta obra parece-me particularmente interessante por uma questão central também no trabalho do Miguel Palma, que é a questão da transparência. E a transparência nos anos 60, 70, 80, era muito diferente da transparência hoje em dia. Ou seja, hoje a transparência é uma transparência de zeros e uns, não é? E que nós não dominamos. Ou somos como é que se diz? Engenheiros informáticos, não é? Acho que é a especialidade, não é? Geeks. E, portanto, desculpa, ou somos assim uns engenhocas, não é? Uns hackers e percebemos como é que vamos lá àquela deep internet, perceber o que
esses zeros e uns o que é que significam, mas ninguém se preocupa, de facto, em ter uma atitude pedagógica perante o povo e perante a população como havia antigamente. E antigamente essas coisas manifestavam-se de uma forma muito simples, que eram aquelas enciclopédias, que vocês todos devem ter essa nostalgia, e que eu também, e de certeza que o Miguel, e em muitas conversas com o Miguel eu sei que sim, e aliás ele coleciona compulsivamente isso, que eram aquelas enciclopédias, por exemplo, do corpo humano, não é? E havia umas camadas, havia umas folhas de acetato, não sei se era de acetato, portanto, e uma pessoa ia, e depois era, epá, olha o coração, e depois era o fígado, e víamos os sistemas todos do corpo humano, ou numa engenharia de um carro, percebia-se, olha o carburador e tal. E havia essa transparência, essa tentativa de transparência, de uma espécie de vamos fazer toda a gente perceber como é que mecanicamente, porque antigamente, no século XX, o mundo funcionava essencialmente de uma forma mecânica. E, portanto, toda a mecânica que nós vemos na exposição de Miguel Palma é uma, enfim, é um símile da facilidade da mecânica, porque a mecânica basicamente era relativamente simples, ou eram motores a vapor, ou era a combustão de fósseis carbonos. A mecânica era relativamente simples. E explicava-se, e havia livros, e havia uma espécie de noção de que qualquer um poderia ser um bom construtor, um bom inventor. E quando o Miguel Palma começa a sua carreira artística, rapidamente também percebeu que não lhe interessava ser um artista em que afirmasse, através de uma qualquer manualidade, que é muito legítimo, a sua idiosincrasia criativa. E então rodeia-se sempre de outros especialistas, de engenheiros, de pessoas que fazem maquetes, de outras pessoas, exatamente para provar que a atitude artística é também uma espécie de desvendar daquilo que está por trás da própria obra. Porque ele não quer ser engenheiro, não sei se seria um engenheiro de sucesso ou não quer ser arquiteto, não quer ser arqueólogo, mas usa o conhecimento dessas disciplinas para a criação de contextos onde essas disciplinas são convocadas, mas são convocadas para um fim que, no limite, e em todas as obras do Miguel Palma, é um fim de não eficácia. Ou seja, quando nós, no século XX, procurávamos essencialmente a eficácia, queremos é que os carros andem bem, sejam confortáveis, queremos que as coisas tenham um destino eficaz, aquilo que diferencia o Miguel Palma é exatamente essa noção de não eficácia. E a noção de não eficácia vai depois atirar, evidentemente, para a noção de desconforto. E é aquilo que toda esta exposição, que é uma espécie de como é que eu direi, pois será uma sinfonia de desconforto, tem exatamente a ver com esses pequenos passos que são dados no sentido da não eficácia. E é isso que a arte nos traz, essencialmente. Porque anteontem estava numa conversa com o nosso grande amigo e artista Pedro Cabrita Reis, e era sobre a espiritualidade na arte, que é uma coisa dificílima, mas enfim. Bom, e o Pedro Cabrita tem uma expressão muito bonita, que é a noção de estar contra a claridade, ou seja, a arte é sempre um obscurecimento, porque a claridade tem a ver exatamente com as disciplinas científicas, a filosofia, as ciências exatas, a matemática, etc., procuram uma claridade. Se não atingirem essa claridade, serão sempre
momentos de alguma frustração. A arte não, e por isso mesmo é que se eu que ando nisto há 30 anos, 80, 90% das vezes, no fim, quando se fala com os artistas, quando se lê as entrevistas, quando se lê os textos dos artistas, no fim, quase todos dizem uma coisa. A mim o que me interessa é lançar questões, não é responder às questões. Porque se quisessem responder às questões, é por isso que me faz muita confusão toda a arte mais panfletária, mais social. Não sei. As pessoas, se quiserem responder a questões, têm fóruns que são muito mais eficazes para responder a essas questões. O Miguel Palma, se quisesse ser um ecologista convicto, poderia, agora estaria eventualmente, enfim, num partido verde qualquer. Não, esta obra, em 1999, muito antes das pessoas de facto começarem a debater-se a sério sobre o que é habitar o planeta e como habitar o planeta, esta obra é muito mais eficaz exatamente porque lança uma questão, não é? E essa questão depois tem que ser resolvida individualmente pelo espectador. E é isso que o Miguel Palma faz de uma forma absolutamente eficaz. Portanto, é outra eficácia, não é? Todos nós temos noção de que a história nos últimos, não sei, 20, 30 anos se tornou muito mais complexa, não é? Qual é o sinal mais evidente de que a história se tornou mais complexa nos últimos 20 anos? Qual é o sinal palpável que nós temos? Qual é? Questão ambiental. É? Questão ambiental. E? Tecnologia. Também. E? Trump. Os conflitos. Pois. É que essa questão é muito engraçada. E que? É que essa questão é central, que é, peguem num atlas do mundo de há 20 anos atrás, não é? E peguem no atlas do mundo agora. A diferença é uma diferença de paradigma absoluto, ou seja, aquilo que era a Europa, por exemplo, hoje em dia é completamente diferente. Portanto, eu podia, aos meus filhos que estão a estudar ou estudaram no secundário, eu não posso passar um atlas do meu tempo. Não posso. Porque eles olham para aquilo e dizem assim, epá, onde é que está a Lituânia? Bósnia? Que é isso? Bósnia? Não é? E as pessoas às vezes esquecem isso. Porque eu passo livros de história, de sociologia, de filosofia. Agora, um atlas, nos últimos 20 anos, é impossível. Não é? É impossível passar esse atlas. E o Miguel Palma, uma vez, foi convidado a fazer uma peça, enfim, era uma exposição, não me lembro bem qual era a exposição, acho que era organizada até pelo Zé dos Bois, era em várias partes de Lisboa, e fez uma peça maravilhosa, eu adoro esta peça, que chama Traveling with Pets. E ele tinha um cão, que era um cão já muito velhinho, mas era muito querido, e era um cão que tinha, há uma anedota maravilhosa, o cão já era tão velhinho, mas ia a passear com o cão na rua, o cão sempre que via uma cadela começava a tremer a perna e a babar-se todo. Ele dizia, era o meu maior motivo de vergonha social, porque o cão não se controlava, sempre que via uma cadela começava a entrar em transe e tal. Mas ele gostava muito do cão e então ele disse, convidaram para fazer uma peça e ele disse, vou fazer aqui uma coisa que sempre pensei para o meu cão, que é, ele anda a passear comigo no carro, mas não desfruta da paisagem. Então ele fez uma espécie de kit para um Porsche que ele tinha na altura, que ele colecionava sempre carros antigos, e fez um kit para o cãozinho, já vem o cãozinho velhinho, todo contente, e então ia lá o cãozinho com o focinho lá fora
a apanhar, portanto, um cabriolé para o coche. Bom, isto tudo é muito bonito, a coisa era muito interessante, só correu muito mal uma coisa, que ele foi convidado para pôr isto na montra, ali na Avenida da Liberdade, da Aeroflot. Na altura havia a Aeroflot. E então, ele escolheu uma música, não é? Deve ter ido à internet, não sei se na altura já havia muita internet, não é? Mas escolheu uma música e afinal a música era uma coisa da Geórgia, não é? E portanto, imaginem o que era os homens da Aeroflot, que depois acabaram por não tirar o vídeo lá da coisa, mas todos os dias entravam lá e os homens andavam a massacrar os tipos da Geórgia e tinham uma obra de arte com supostamente uma coisa mais ou menos, porque Miguel Palma achava que aquilo era russo, tinha um ar russo, não é? Aquela música e tal, e esqueceu-se que tinha, e portanto, estas microdiferenças, que são microdiferenças muito difíceis de apreender, porque as pessoas estavam a viver uma altura em que na altura também nem se percebia muito bem o que era a guerra na Geórgia, nem o massacre que a Rússia provocou na Geórgia, só, enfim, a coisa só teve aquela dimensão mais pública com quando foi a história dos reféns, não é, na escola, que morreram não sei quantas crianças, etc. E portanto, estas questões que por vezes são tocadas de forma voluntária, neste caso aqui um bocadinho até involuntária, mas que são tocadas, estas dimensões políticas são extremamente interessantes no trabalho do Miguel. E esta aqui também, enfim, na sua evidência, fala exatamente, enfim, de uma esperança de uma Europa, não é? Ele chama-lhe Europa 2000, na esperança de uma Europa, mas que sabemos e que todos nós, de alguma forma, eu diria, nós não ignoramos, não é? Mas a maior parte das pessoas que estão aqui viveram a Guerra da Bósnia, não é? E a mim faz-me imensa confusão, porque eu vivi a Guerra da Bósnia com o outro excitado do Rodrigues de Santos, lembram sempre? Caíram, aquela uma coisa inenarrável, não é? A maneira como ele fazia, parecia que estava a falar de um jogo de futebol, não é? Morreram mais de não sei quantos milhares de pessoas e tal. Como escreve. Não é? Como escreve, exato. É o mesmo género, é o mesmo género. Mas de facto nós tínhamos uma ideia da Guerra da Bósnia, que só depois é que percebemos realmente a dimensão da Guerra da Bósnia, mas era uma coisa distante, extraordinária. Ou seja, se nós estivéssemos a falar de um atentado em Paris que tinham morrido 500 pessoas, felizmente nunca houve, mas se houvesse naquela altura um atentado em Paris que morressem 500 pessoas, nós ficávamos, que tragédia para a civilização ocidental, morreram 500 pessoas em Paris. E na altura, na Guerra da Bósnia, morreram milhares e milhares e milhares de pessoas e aquilo parecia que era uma coisa que estava lá muito distante. E de facto, hoje em dia tenho amigos, enfim, ou conhecidos e pessoas que me mostram fotografias e vão para os cruzeiros, não é? No Mediterrâneo e mostram fotografias da Bósnia, não sei o quê. E para mim a Bósnia, não é? Para eles se calhar é aquele mar idílico e tal, mas eu não consigo ainda, mas eu sou um bocado, enfim, sou o que sou, não é? Mas a verdade é que não consigo esquecer isso, não consigo esquecer isso. E portanto, é muito interessante que o Miguel faça neste jogo, não é? Este ping-pong, e esta ideia de que a Europa, apesar de tudo, porque se nós quisermos fazer essa história da Europa, sempre foi uma história de vários ping-pongs em que as coisas podiam correr melhor ou pior. E vão-me desculpar, porque eu ainda estou na conversa da espiritualidade com o Pedro Cabrita, mas eu quando apresentei a conversa, anteontem, isto parece mentira e parece que estou aqui
Mas quando apresentei a conversa, mostrei imagens, comparativamente, imagens de duas exposições que aconteceram na Alemanha em 1937. Não é? O regime nazi decidiu fazer uma exposição que chamava Die Große Deutsche Kunstausstellung. E a Große Deutsche Kunstausstellung era uma exposição de, enfim, escultura clássica, com os Arno Breckers, aquelas figuras, mulheres em pedestais, animais, deusas, não, enfim, tudo, percebem? Bronze, aquele bronze que nós compramos, e as pessoas vão comprar. Sim. E ao mesmo tempo fizeram uma exposição que chamava Entartete Kunst, que era a arte degenerada, paralelamente. E aquilo era um efeito de propaganda. E a exposição da arte degenerada foi uma exposição que foi, imaginem só, preparada com 3 semanas de antecedência. 3 semanas de antecedência. E tinha centenas e centenas de obras. Então, o que é que os nazis fizeram? Foi um percurso por todos os museus da Alemanha, todas as galerias ativas da Alemanha, e, portanto, foram buscar tudo aquilo que eles achavam que era a arte degenerada. Ontem estava no comboio e vinha com uma pessoa e mostrou-me um vídeo de um teu conterrâneo, não é? Que citava Goebbels, não é? Um ministro brasileiro a dizer: queremos fazer arte brasileira e não sei quê, heroica. Patriótico. E eu dizia: mas isto não é possível, não é possível, ou seja, como é que as pessoas não têm memória? Como é que as pessoas não têm memória? Não percebem os mecanismos que estão por trás das coisas, não é? E, portanto, esta obra do Miguel, que tem a ver exatamente com essa noção daquilo que é a recuperação de uma ideia, Europa 2000, portanto, na altura era perspectiva, o que é que será a Europa em 2000, mas continua a ser isto, continua a ser este ping-pong, não é? E este ping-pong tem efeitos mais ou menos catastróficos. E aquilo que Miguel nos fala muitas vezes tem exatamente a ver com essa, essencialmente com essa falta de memória. E daí o desconforto, não é? Vamos aqui, anda comigo. Em 2001, eu era responsável pela Capital Europeia da Cultura no Porto e convidamos talvez dos maiores comissários ativos na altura, que se chamava Harald Zeeman. E ele veio, talvez outubro, novembro, portanto um mês e meio depois da catástrofe das Torres Gêmeas. Eu tenho pena de não vos conseguir mostrar agora, mas o Joseph Beuys tem uma gravura depois preenchida com cera, como era o seu hábito, que se chama Cosmos und Damian. O Cosmo e o Damião eram 2 santos gêmeos que eram conhecidos por serem médicos, ou, enfim, não sei, na altura não eram médicos, mas enfim, pessoas ligadas à medicina, que exerciam essa medicina de forma gratuita e tinham tanto sucesso que depois um imperador romano acabou por, enfim, cortar a cabecinha, que era assim uma coisa, aos 2 santos, não é? Porque eles exerciam de forma gratuita e, portanto, tinham tanta popularidade e tal. E a gravura do Joseph Beuys, de 1975, portanto, na altura em que ele vai à América e faz aquela coisa com o coiote, tal, em 1975 há uma gravura que é uma fotografia das 2 Torres Gêmeas e o Beuys
intitula uma Cosmos e a outra Damian. Né? E claro, isto um mês depois da tragédia, mas o Harold Zeman dizia, vocês reparem bem como esta questão, quer dizer, atenção, ele não estava a fazer a apologia do terrorismo, não é? Mas estava só a dizer que a questão do greed, portanto, da ganância, não é? É evidente que as duas torres gêmeas eram o símbolo maior da ganância ocidental e, portanto, isso um artista 20 anos antes tinha percebido, não é? Não é preciso ser um terrorista a estudar as coisas, mas de facto tinha a ver com essa noção. E eu falo disto por causa desta obra de Miguel Palma, que é uma obra que ele criou no contexto de uma residência artística em Nova Iorque e de uma exposição também, que depois viria a ser esta obra escolhida, numa exposição que iria ser feita, portanto há uma publicação que depois não correspondeu a uma exposição, mas era uma exposição sobre o pós-ataque das Torres Gêmeas. E, portanto, Miguel faz aqui esta obra que, no fundo, é a reprodução de um edifício icónico de Nova Iorque, mas, digamos, nesta instabilidade, que não é uma instabilidade perceptível, ou seja, nós não vemos, a obra não está a andar de um lado para o outro, mas se vocês daqui a meia hora saírem da exposição vão ver que se calhar a obra está tombada para a direita ou para a esquerda, enfim, com um mecanismo, como sempre em todas as obras de Miguel, bastante simples, portanto é um mecanismo de equilíbrio que torna essa coisa mais ou menos instável. E portanto é essa instabilidade que muitas vezes os artistas tratam e que nós achamos que pode ser mais ou menos inocente, mas que naquela altura, por exemplo, em Nova Iorque, enfim, algumas das obras que estavam nessa exposição poderiam ser um bocadinho mais assertivas, mas de facto as obras de arte têm essa capacidade de provocar pensamento e as pessoas não queriam pensar. Na altura, era 2 ou 3 anos depois do 11 de setembro, as pessoas ainda não queriam pensar. Portanto, o luto era tão gravoso que era impossível fazer uma exposição e a senhora, que era uma comissária americana, como digo, a exposição estava montada, o catálogo está feito, eu tenho o catálogo, mas as autoridades depois em Nova Iorque acharam que não se podia mostrar ainda. E isto era uma obra que fazia parte dessa exposição. Esta obra também é muito curiosa, porque para além de remeter para aquilo que são todos os índices da nossa tradição, se quiserem, abstrata, e se nós pensarmos naquilo que é a tradição abstrata no século XX ocidental, pensamos em Mondrian, pensamos em Malevich, pensamos em Art Reinhardt, pensamos, enfim, em muitos artistas que trabalharam o monocromo. E todos esses artistas, se nós de alguma forma também virmos não só aquilo que eles fizeram, mas aquilo que eles escreveram e aquilo que eles pretendiam, tinham uma enorme capacidade de pensar a obra como uma entidade transcendente. Não é? Portanto, não é, se vocês quiserem, no século XX, a linhagem do Champiana, do objeto como objeto, é sempre uma linhagem que tem a ver com algo de transcendente, em alguns casos, por exemplo, no Mondrian, ligado a questões de uma teosofia estruturada que ele advogava quase, enfim, hoje em dia, em termos práticos, quase que diríamos que ele era um padre, não é? Era um padre. Ele missionava essa teosofia através da arte. O que é engraçado nestas obras de Miguel é que retomam essa tradição abstrata, mas falo de uma perspectiva daquilo que é o real, não é? Que era aquilo que estes artistas negavam, não é? O Malevich levou uma coisa porque não estava demasiado ou tão implicado com a Revolução como devia ter estado e, portanto, nos anos 20 mandaram-no logo embora, não é? E, portanto, essa noção de que
o real e o transcendente não colam é uma noção que atravessa todo o século XX. Há uma exceção talvez maravilhosa, que é preciso também chamar a atenção, que é a exceção de pessoas como o Robert Rauschenberg ou John Cage. Aí sim conseguem resolver essa questão como? A dizer, eu vou fazer obras absolutamente abstratas, não é? John Cage com a famosa pintura branca de 52 ou 53, não sei bem. O John Cage, desculpem, o Rauschenberg com as pinturas brancas, o John Cage com o seu famoso silêncio, mas ao fazerem isso, o que é que eles dizem? Diz o Rauschenberg, se uma mosca pousar na minha tela e ficar lá colada, isso é maravilhoso, porque isso é a prova de que a arte existe. E o Cage, a mesma coisa. Se durante os 4 minutos e 77, 33, um gajo fanhoso, espirra, e o fanhoso espirra, o que é que eu vou fazer? Faz parte da obra. Aquilo fica a fazer parte da obra. Mas havia sempre essa tensão, não é? E aquilo que o Miguel Palma faz também é incorporar essa tensão naquilo que é a realidade. Então, isto são 2 painéis que ele coloca a convite numa participação num evento paralelo à Bienal de Liverpool, coloca estes 2 painéis no topo de 2 contentores. E tem um filtro dentro do contentor e aquilo que nós vimos aqui é este negro mais ou menos sublime, não toquem nas obras, por favor, este negro, nós associamos essa ideia de sublime no Reinhardt, no Mondrian, no Malevich, é a poluição de uma cidade durante um mês ou um mês e meio. Não é? Portanto, é o ar, isto é o ar que nós respiramos. Portanto, não há nada mais real do que esta evidência física de que durante um mês e meio este filtro, não é, ficou com isto, que é o que nós respiramos. E, portanto, é essa descida ao real que o Miguel Palma nos propõe, digamos, com este conforto estético, mas que evidentemente é um desconforto vivencial. E é isso, digamos, que é o... Ele não pôs nenhum nome de médico santo a esta torre. Não. Dr. Sousa Martins. Por exemplo, podia pôr lá o santinho. Uma das coisas centrais no trabalho do Miguel e que lhe tem custado, enfim, muitos comentários, às vezes não muito positivos, mas como eu diria que há dois grandes grupos de artistas. Há os artistas que, de alguma forma, mantêm uma postura, eu diria, mais secreta, mais intimista e que nas suas preocupações, nos seus traumas, o conseguem ultrapassar através de uma criação mais ou menos curta, não é? E fazem uma obra de 5 em 5 anos e vivem bem com isso. E depois há os compulsivos, que não conseguem estar parados. E o Miguel Palma é um desses casos. Uma das compulsividades do Miguel Palma, por exemplo, há pessoas que são aditivas e fumam charros, sniffam coca, injetam heroína e têm os seus dealers. O Miguel Palma tem os seus dealers, que são pessoas que lhe trazem coisas que eles já sabem que o Miguel Palma gosta, não é? Então trazem
olha este álbum de 1930 com estes carros e tal, e o Miguel não resisto, e compra tudo, não é? Olha estes 50 postais de não sei o quê, olha esta maquete de avião, não é? Quem é que compra uma porra de uma maquete de um avião ou coisas desse género? Portanto, eles devem chegar lá, Miguel Palma, olha isto, e ele fica, não pode. E, portanto, e tem que se desgraçar todo e comprar e vender e hipotecar e enfim, não resiste. E isso tem a ver com esse lado, digamos, quase enciclopédico de tentar abarcar tudo e tratar tudo. E às vezes nós dizemos assim, mas como é que é possível? Alguém neste público alguma vez imaginou ter um Rolls Royce? Que ponha o dedo no ar alguém que pensasse, vou comprar um Rolls Royce. Ninguém, não? Bom, Miguel Palma comprou dezenas, eu conheço-o há 30 anos, ele já teve dezenas de carros, desde os Mustangs de 1960, não sei o que mais. E às vezes estas coisas são muito mais baratas do que nós imaginamos. Claro, quem compra um Rolls Royce todo roto dos anos 60 gasta para aí 500 mil litros de gasolina por mês, portanto não pode. E o Miguel Palma, a certa altura, fez uma exposição em Braga e comprou um Rolls Royce e o que ele fez foi desmembrar o Rolls Royce todo. Portanto, estava toda a gente assim, como é que há um gajo que é capaz de destruir um Rolls Royce e tal. E esta obra que está ali, que é maravilhosa, que é uma espécie de arte abstrata no seu mais elevado estatuto, aquela obra são os tapetes desse Rolls Royce desmembrado. E portanto, há ali uma espécie de... é um anti-sublime, não é? O Rolls Royce como uma coisa sublime. E ali é o pezinho do burguês que andava no Rolls Royce e, portanto, temos ali uma coisa entre o boys e o necrófilo, não é? E que tem muito a ver, digamos, com essa dimensão do Champiana, mas no como é que o Duchamp chamava? Eram os ready-made estendidos, não eram estendidos, era o ready-made, portanto, não era um ready-made, mas era, sim, mas havia ali um twist qualquer, assistidos, não é? Portanto, isto é um ready-made assistido, era o ready-made, que são os tapetes, e assistidos pelos pezinhos dos gajos que usaram esses tapetes. Mas essa ideia de desconstrução daquilo que é o valor e de como é que o valor se vai transformar depois naquilo que ele, enquanto autoridade, como obra de arte, pode permitir-se a meter na parede de um museu esses tapetes. E o valor é também... Onde é que ela está? Está aqui. E o valor também é uma questão de tempo, todos nós sabemos. Nós estudamos aqui, eu posso estar a fazer esta visita guiada, sou um crítico de arte mais ou menos considerado, mas daqui a 20 anos, se calhar ninguém se lembra do meu nome, nem ninguém se lembra do Miguel Palma. Mas há coisas que ficam. Infelizmente, aquilo que eu escrevo e as coisas que os artistas fazem. E uma das coisas que o artista fez, o Miguel Palma, foi, por exemplo, esta peça. Esta peça não tem em si nada transcendente. É uma apropriação do Champiana, dizia, não é? Miguel Palma pegou num objeto e disse, isto é uma obra de arte. Mas lá está, com aquela diferença. Porque o Miguel Palma comprou esta obra sabendo que a pessoa que lhe vendeu disse, olha, esta obra tem bicho da madeira, não é? E, portanto, o Miguel Palma vendeu esta obra a um museu que, por acaso, é o Museu Berardo, não é? Portanto, esta obra faz parte desta coleção, sabendo que é uma obra que, potencialmente, daqui a 100 anos, não existe. E que coloca questões éticas muito interessantes. Será que o museu, não sei, nem perguntei, está a tentar desesperadamente salvar a obra? Mas se está a tentar salvar a obra, até no fundo está a ir contra a vontade do artista, não é? E portanto, estas questões que estão, aqueles limites
quase éticos, são muito interessantes porque o Miguel Palma percebeu de uma forma rápida que isto podia ser digamos, trazer o ready-made do Champion para outro nível. Ou então aquela obra que está documentada naquele vídeo, que também é muito interessante porque faz o percurso inverso desta. Ou seja, o que é que Miguel Palma fez? Comprou uma magnífica reprodução numa loja de chinês de um vaso, enfim, que os chineses começaram a produzir de forma extensiva, mas mesmo assim ainda relativamente caro. Atenção, não é loja de chinês, assim, mas os chineses começaram a reproduzir cerâmica dos japoneses, não é? De forma mais ou menos popular. Então ele pegou num vaso desses, com 1,5 m ou 2 metros, e levou o vaso e depois destruiu o vaso. E depois contratou uma equipe, coitadinhos, não é? Uma equipe de restauradores profissionais, não é? Para reconstruir o vaso. Não é? E, portanto, entre a destruição da cadeira potencial, a destruição do vaso real, a sua reconstrução e a sua tentativa de salvamento, estão estes limites que nos questionam essencialmente daquilo que é a possibilidade de preservação até daquilo que eu dizia, as marcas que nós deixamos enquanto artistas, enquanto escritores, enquanto intervenientes neste mundo, as marcas que nós deixamos no mundo, e há muitas intra-histórias, principalmente para nós que trabalhamos neste contexto museológico, há muitas intra-histórias de muitas atitudes mais ou menos vanguardistas relativamente a formas e a materiais que correram muito mal, não é? Correram muito mal. Eu não vou dizer nomes, mas, por exemplo, nem o nome da artista, nem o nome do artista, nem o nome do museu, mas, por exemplo, uma obra que era feita em plexiglass, que era um material comum nos anos 60, literalmente explodiu um dia. Explodiu! Quer dizer, as pessoas às vezes não têm noção que estas coisas podem acontecer, não é? Estava na reserva do museu, muito quietinho, uma hora, porque o plástico é um drama molecular, não é? Nós sabemos, não sabemos o que é que vai acontecer aos nossos tupperwares, não é? Começam a explodir daqui a 100 anos, se calhar todos para trás e para a frente, não é? Deitem os tupperwares fora. Olha, ele pediu a esses restauradores para restaurarem o Rolls Royce. Ainda não. Quando vires a versão branca dos tapetes, é por sinal que ele mandou restaurar. Bom, no meio desta loucura, eu não vou ter muito mais tempo para falar, enfim, mas no meio desta loucura, foi isso eu tenho que agradecer muito à coleção Berardo, à Rita, que acreditou. Porque, apesar de tudo, Miguel Palma foi um dos artistas que teve uma maior presença, se quiserem, institucional em Portugal. Quer dizer, muito poucos artistas fizeram exposições na Gulbenkian, na Kulturgest, no MAT, enfim, quase todos os grandes museus. E quando eu propus fazer, ou quando Miguel me propôs, aliás, foi o Miguel que me propôs fazer uma exposição aqui, e ele próprio ficou muito surpreendido com a exposição, e ele ficou muito assustado com a exposição, porque eu disse ao Miguel, vamos fazer uma exposição em que possamos, de alguma forma, mostrar os teus projetos também mais, já que é um museu, tem possibilidades, lá está, tem restauradores, tem quer dizer, vocês não imaginam o que é que foi refazer aquela peça. É que nem o artista se lembrava minimamente como é que a tinha feito, que é uma coisa extraordinária. Portanto, muitas vezes os próprios museus têm essa função de refazer projetos que os artistas... Epá, eu não me lembro como é que eu meti aquilo ali. As peças estavam todas numeradas e tal, mas pronto, é aquela... Enfim. Mas essa noção de reconstruir é muito interessante. Mas o Miguel fez uma peça original aqui para a exposição, uma peça site-specific. E quando ele me disse aquilo que ele queria fazer, foi como ao carro.
quando ele me disse, opá, eu quero ir numa escultura de Lisboa para o Porto. Ele disse assim, ó Miguel, eu vou fazer uma montanha de ferro que vai criar gelo e vai fazer uma nuvem. E eu, já me estragaste o resto do ano, isto vai ser um desastre tão grande. Enfim. Eu, de facto, primeiro nunca eu pensei que a montanha de ferro, ele tinha uma peça relativamente mais pequena que eu gostava muito e que eu ia trazer para a exposição, mas tinha 1 metro, era uma uma coisa tão querida, até podia ter em minha casa. Eu disse, oh Miguel, vamos levar esta montanha. Não, eu quero fazer uma coisa. Ele disse, quanto é que isto mede? Ai, 15 metros, 10 metros. Eu, ai, Jesus, não, isto vai correr tão mal. Bom, e a verdade é que fez a montanha e eu gostava da peça pequena exatamente porque tinha um lado que remete evidentemente para todas as estruturas do início do século XX, aquele construtivismo russo, aquela coisa propagandística, não é? O Tatlin, etc. Mas depois, ao mesmo tempo, desconstruindo essa ideia de monumento, tinha uma funcionalidade absurda, que era criar gelo. Eu digo assim, como é que este homem vai criar gelo numa montanha de ferro, não é? Não digas nada, foi chamado pesadelo, não é? O pesadelo, ou seja, como é que se consegue, portanto, é um mecanismo absolutamente brutal, ineficiente, com uma pegada ecológica catastrófica, de certeza, que está lá dentro, para criar aquela coisa maravilhosa que é de termos esta noção, parece que estamos nos picos da Suíça, estão a derreter e ele está a derreter e, portanto, esta dimensão quase hercúlea, de esforços hercúleo e erótica. E de vez em quando ejacula, não sei de quanto em quanto tempo. Ejacula pouco, agora pronto, não. Mas de vez em quando fazia assim uma pequena nuvem. E portanto, há este lado hercúleo, mas ao mesmo tempo que é uma espécie de Fitzcarraldo, não é? É como ir para o Amazonas construir aquele barco desmedida e que depois, enfim, ao lado deste avião, houve uma pessoa, isto agora, uma pessoa que eu considero muito e preocupado, disse-me, quando veio ver um dia antes da inauguração, amigo do Miguel e meu, Miguel, esta exposição tem um problema enorme, eu não percebo, estava muito baralhado com esta cadeira, o avião e a montanha. Porque isto tem escalas completamente humanas. E eu, por mais respeito que tivesse a essa pessoa, só lhe disse, olha, isso só demonstra que tu não percebes rigorosamente nada do que é que estamos aqui a falar, não é? Porque, na verdade, todos nós sabemos que as coisas têm escalas, não é? É evidente, não é? Uma pessoa tem, em casa, tinha o carro a escala 1,15, mas também não queria dizer que não brincasse com o Matchbox, que era uma escala 1,50, ou seja, a maneira como nós controlamos o mundo, ou a maneira como, neste caso, o artista controla o mundo, tem exatamente a ver com essa percepção de escalas diferenciadas. E, portanto, não há aqui nenhuma tentativa de verosimilhança, não há aqui, isto não é um retrato humano, aquele templo grego sustentado por um guindaste, não há ali nenhuma tentativa de verosimilhança, mas ao mesmo tempo é algo que nos diz imediatamente qualquer coisa. A mim faz-me lembrar os guindastes que andam a cair pelo Porto, não é? Que é uma coisa extraordinária, não é? É maravilhoso. A cidade está cheia de guindastes, em cada 10 cai um, que é maravilhoso. É maravilhoso. Bom, agora muito rapidamente, porque acho que temos que... Também faz parte desse grupo de ser compulsivo a fazer a obra, não é? Muito.
Porque eu fui ver esse Serralves agora aquela... completamente. Fiquei estupefacto com a quantidade São de pessoas que cedem a vida. É na cama. A nossa... Agora vai ser mais difícil. Esta ideia da eficácia, que é uma eficácia que na modernidade é claramente uma eficácia de velocidade, de transporte, de facilidade, mas que é também a eficácia de uma bélica, não é? E por isso é que eu dizia que muitas das coisas, das conquistas desta modernidade são ao mesmo tempo conquistas bélicas. O Miguel faz esta colagem, digamos, a um avião comercial com pequenas bombas. O Miguel teve um ateliê em Oeiras que era a antiga Azogma, onde se fazia o material, e por isso algumas das obras de Miguel têm a ver exatamente com essa apropriação de restos desses elementos. Mas quer dizer, mas eu penso neste avião, eu olho para este avião e não posso deixar de pensar naquilo que aconteceu há 3 semanas, não é? O absurdo de uns gajos, por engano, mandarem um míssil para um avião civil e, portanto, e uma pessoa diz assim, mas a arte, afinal, está sempre, de alguma forma, mais presente e mais atuante daquilo que pensamos. Mas o que eu acho piada é esta questão das metáforas. Reparem, nós aqui olhamos para aquilo e eu penso numa turbina de avião, não é? Aquela ideia, há uma coisa que faz movimentar este objeto. Mas também tem a ver com esta ideia de modernidade. Sabem o que é aquilo? Este motor? É? Eu pensei ao princípio, quando vi a peça pela primeira vez, pensei que era uma coisa de máquina de lavar. Sabem o que é? É daquelas coisas das senhoras secarem o cabelo, não é? Que também é uma das imagens mais importantes da nossa modernidade, não é? Que é as senhoras todas debaixo daquele coisa para fazerem aquelas mises maravilhosas. E, portanto, mas ao lado, ao mesmo tempo, que nas fotografias com as senhoras nos seus cabeleireiros têm um ar muito inocente, eram coisas muito bonitas, eram coisas cor-de-rosa muito bonitas, mas o motor em si tem um lado também, de alguma forma, bélico, não é? E de alguma forma que transcende aquilo que é a sua realidade inicial, e é isso que o Miguel Palma faz com absoluta maestria. Vamos só acabar aqui é de alguma forma complicado sempre tratar temas como, já não digo o erotismo, mas a pornografia. É sempre, de alguma forma, complicado tratar isso. E uma vez, num contexto de uma exposição que o João Pedro Val e o Nuno Alexandre Ferreira me convidaram para fazer sobre, enfim, não era sobre pornografia, mas sobre questões associadas lá num ateliê que eles tinham ali no Bregas, chamava-se o Bregas. Eu apresentei uma série de obras que tinham a ver com esse universo e o Miguel Palma sempre me disse que tinha muito interesse em mostrar um trabalho que tinha feito umas colagens e que remetem exatamente para essa ideia ou para essa noção da maneira como nós nos relacionamos com o mundo e de como essa miniaturização especulativa pode ou não acontecer. Então o que é que o Miguel fez? O Miguel pegou numa série de revistas semi-porno ou porno dos anos 70, daquelas que ele teria lá muitas em casa e não sabia bem o que é que havia de fazer, então recortou essas figuras, fez esta colagem e depois pegou naquela também maquete de um DS, que é também um dos grandes ícones do século XX, como um carro de uma eficácia absoluta, confortável, etc.
e começou a meter estas figuras que tinha encontrado nas revistas, juntando, no fundo, esse desejo, que é um desejo, com certeza, de uma perspectiva do olhar masculino desassombrado no século XX, hoje em dia já se diria com mais culpa ou menos culpa, mas que ele expõe como sendo aquilo que é o universo no qual ele cresceu. Quer dizer, eu cresci com revistas pornográficas, essencialmente destinadas a um público masculino. Eu não olhava para elas sequer. Mas lembro-me dos nomes. Gina. Alguém conhece? Gina. Eu lembro-me na rua, Gina. Eu era pequenino, era Gina. Né? E quando vi a Gina pela primeira vez percebi que, pronto, que a anatomia humana era mais complexa que aquilo que eu pensava. Mas é este universo entre aquilo que é o desejo de eficácia, a pornografia, se vocês repararem, é um exercício de metaforização absoluta da eficácia, não é? Mas a pornografia, estou a falar de pornografia heterossexual ou homossexual, quer dizer, porque todos nós ficamos absolutamente compungidos porque não conseguimos aquela eficácia, não é? De alguém que consegue ter 30 orgasmos, o rapaz corresponde sempre com o pau para cima, e portanto essa eficácia do universo da pornografia é ao mesmo tempo uma imagem dessa eficácia que se procurou na nossa tecnologia, portanto é completamente compaginável. E às vezes tão aborrecida, agora lembrei-me só disto e só para acabar, tão aborrecida que um enorme artista português, que eu gosto muito, que se chama Eduardo Batarda, me dizia: "Ó Miguel, eu adoro ver filmes pornográficos, mas é para olhar para os quadros que estão na parede." E bem, isso ao princípio era aquilo. Ele tinha um interesse, entre aspas, sociológico na coisa. E a partir de certa altura, isto não sei se por desculpa por dizer que via filmes pornográficos ou não, dizia-me, e depois acabou por fazer uma exposição sobre isso, e muitos dos quadros dele têm, mais recentes têm a ver com essa história, com as tatuagens dos atores, não é? Portanto, há sempre ali um olhar divergente, não é para a coisa em si, ele olhava sempre ou para os quadros ou para as tatuagens. Mas enfim, essa noção da pornografia como absoluta precisão, se quiserem, e eficácia e a pornografia é basicamente uma indústria, enfim, que nasceu nos anos 70, portanto, neste auge do Concorde, se quiserem, tem exatamente a ver com essa noção de que o mundo, todo ele, se virava para essa dimensão de eficácia. Eficácia do desejo, eficácia da mobilidade, eficácia do conforto. E, portanto, aquilo que o Miguel nos traz é exatamente a noção contrária de que, apesar de tudo, nós ainda vivemos nesse desconforto. Obrigado.